Pai, afasta de mim este cálice. Queridos irmãos, que a paz de Jesus e a ternura de Maria estejam convosco. Vamos meditar mais um texto que nos ajuda a entrar no nosso deserto. Um texto que, na verdade, nos remete a um outro tipo de deserto, ao Horto das Oliveiras. No deserto nós temos a ausência de tudo. O deserto é o local da total esterilidade, do total vazio. E em contrapartida, no horto, nós temos a vida. Embora no horto, nós vamos meditar Jesus, que sente o vazio total, a esterilidade total, o abandono. Não o vazio fora de si, mas o vazio dentro de si mesmo. Jesus que sente no horto o vazio no seu coração. A sua humanidade que grita dentro do sofrimento que ele vivia. Que grita como homem, grita diante da sua morte. Jesus que ali no horto sente a dor do sofrimento. Como nós que gritamos de dor. Eu percebo que quando vemos alguém sofrer muito, nós até pensamos que se fôssemos nós a sofrer daquela maneira, não daríamos conta. Contudo, quando estamos sofrendo, ou quando estamos vivendo aquele sofrimento que nunca pensávamos de sofrer, nós nos vendo ali obrigados a vivê-lo, nós aprendemos uma coisa, ou seja, a vida nos ensina que nós devemos carregar a nossa cruz, com fé. Pois muitas vezes não tem explicação. E nós vemos aquele sofrimento tão duro, tão triste, que vemos o outro a sofrer, nós o sofremos. Nós que pensávamos ser incapazes de sofrer. Deus nos manda, irmãos, para o deserto, para que nós possamos transformar a nossa dor em um perfume agradável ao Pai, em uma rosa azul, uma rosa amarela, linda, oferecida com amor e por amor, gerando vida. Como Jesus o fez, transformando a dor em vida após a passagem da cruz que se deu na ressurreição. Jesus no horto, ele sentiu a insegurança, mas fez um balanço da sua vida, a ponto de suar sangue, de tanta dor e sofrimento. Jesus no horto, ele disse, é chegada também a minha hora. E vendo a sua morte iminente, aí enfrentou. Jesus sentia ali toda a fraqueza da humanidade, a nossa fraqueza. E por isso nos adverte que a carne é fraca, embora o espírito seja pronto. Então nos adverte que é necessário vigiar para não cairmos. Jesus ali no horto questiona também a sua própria força. E quem somos nós para não nos questionar? Me desculpe, irmãos, o meu desabafo, mas acho até uma certa hipocrisia algumas instituições, seja elas civis e religiosas, quererem formar homens e mulheres indestrutíveis, impossibilitando-os de serem e de expressarem aquilo que são, a tal ponto de reprimi-los quando dizem a verdade do que sentem no momento da verdade. E assim se contentam em formar homens e mulheres de mentira e viverem na mentira de uma formação utópica, robótica, que não existe. Pois somos homens e mulheres que possuem sentimentos, que precisam ser acolhidos, amados, escutados, e não pisados e julgados quando se abrem para dizer a verdade, aquilo que pensam. Quem somos nós para não dar oportunidade
para não dar a liberdade ao outro de se sentir triste, angustiado, pressionado por si mesmo diante dos sofrimentos e das situações da vida? Quem somos nós? Somos Deus? Me desculpem, não somos. Até o próprio Deus sentiu angústia e tristeza. Quem somos nós para dizer que a tristeza, a angústia, a depressão é a falta de Deus na vida do outro? Sendo que o próprio Deus teve altos e baixos. Quem somos nós? Nós não somos deuses. Nesse dia eu quero meditar convosco esta passagem que nos ensina a acolher os sofrimentos da nossa vida e, sobretudo, acolher o irmão que sofre, como ele é, na sua tristeza, na sua fragilidade. Em um momento de dor, como Jesus pedir: Pai, se der, afasta de mim este cálice, mas contudo, que seja feita a tua vontade. E nós também, diante da dor e do sofrimento, queremos que se afaste essa dor, esse sofrimento, mas aqui está. E esta é a grande obra, a grande passagem de assumir a vontade do Pai na nossa vida. E assumir o nosso sofrimento, a nossa cruz, a nossa dor, mesmo quando ela não é a vontade do Pai, mas se faz necessária para a nossa salvação. Vamos agora meditar o Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 38 a 43. Retirou-se Jesus com os discípulos para um lugar chamado Getsêmani e disse-lhes: Assentai-vos aqui enquanto vou orar. E tomando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se, e disse-lhes então: Minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantou-se um pouco e, prostrando-se com a face por terra, assim rezou: Meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Todavia, não faço o que eu quero, mas sim o que tu queres. Foi ter então com os discípulos e os encontrou dormindo. E disse a Pedro: Então não pudesses vigiar 1 hora comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Afastou-se pela 2ª vez e orou, dizendo: Meu Pai, seria possível que este cálice que se passe sem que eu o beba? Faça a tua vontade. Voltou ainda e os encontrou novamente dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixou-os e foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Voltou então para os seus discípulos e disse-lhes: Dormi agora, repousai. Chegou a hora, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, aquele que me trai está agora por vir. Nós sabemos que Jesus é o Filho de Deus, porque Ele faz totalmente a vontade do Pai. E nós estamos agora nessa última noite de Jesus, que é o símbolo da morte, que é o momento em que o homem não pode fazer nada, pois quando nos deparamos com a nossa morte, também nós não podemos fazer mais nada, a não ser nos lançar na misericórdia de Deus, confiar na misericórdia de Deus, e este é o segredo da nossa salvação, e esperar dele com confiança a salvação que só Ele pode nos dar. Quero alertar a cada um que mesmo que no nosso último momento de dor, no nosso último respiro, no nosso último momento da nossa partida, mesmo que a nossa alma veja o demônio tentando sacudi-la, dizendo que a levará para junto dele, porque para nós não há mais salvação, porque o demônio pode nos dizer isso no último momento, mesmo que o demônio tente nos convencer que pecamos muito e não temos a possibilidade de ter o perdão de Deus, mesmo que não estejamos completamente arrependidos do nosso pecado, mas naquele último momento, naquele último instante, se nada temos a fazer, se nós clamarmos ao Senhor, pedindo que o seu sangue nos lave e nos proteja
do demônio, de Satanás e nos salve, se clamarmos pela sua misericórdia que nos ama e quer nos salvar, mesmo que estivermos caindo no abismo do inferno, a mão poderosa de Deus descerá para nos salvar. E nós devemos ter essa confiança. O homem Jesus, no horto, apenas se abandona à vontade do Pai. A noite de Jesus no horto é a noite da extrema dor, do extremo sofrimento. É a noite mais dura e difícil do homem Jesus. E esta noite entra e abraça, plasma todas as nossas noites, toda a nossa escuridão, todas as nossas trevas, toda a nossa luta. Porque todas as nossas noites, todo o nosso sofrimento, toda a nossa escuridão estão inseridas na noite de Jesus. Na noite há uma luta interna de Jesus. Nesta noite, nesta luta, surge um nome. Não o nome de Deus, mas um nome específico, Abá, Pai, onde Jesus chama este Deus de Pai. E Jesus assim nos revela no seu sofrimento e na dor um Deus que é Pai. Nos ensina na nossa dor, nosso sofrimento, a clamar por Deus que é Pai, um Pai que acolhe. E é este Deus que nós descobrimos também no nosso sofrimento, na nossa dor. Jesus se sente sim abandonado pelo Pai, mas na verdade é Ele que se abandona ao Pai no momento extremo que se sentia abandonado. Jesus nos ensina a abandonarmos-nos totalmente nas mãos do Pai, em toda a nossa dor. Nesta noite de agonia, Jesus mostra o nome de Deus. Um Deus que é amor, um Deus que é Pai, um Deus que cuida de seu Filho. E nós podemos ver, irmãos, nesta noite da nossa vida, que é a noite de Jesus, a noite da angústia, a noite da dor, do sofrimento, que Deus existe e que Deus é amor. Eu já tive noites assim. O pior destas noites é que elas parecem ser intermináveis. O sofrimento duro, momentos de angústias intermináveis, ansiedade, dor. O dia parece que nunca chega. Deus parece que está nos olhando de longe, por mais que o chamemos. Ele parece não vir. Mas a distância está dentro de nós, está em nós. Sempre está em nós. Na nossa essência humana que nos faz esses seres angustiados, enquanto não nos aproximamos da paz de Deus. Porque Deus está sempre próximo de nós, mas enquanto não deciframos dia a dia os mistérios dos desejos do que Deus quer realizar na nossa vida, tudo fica escuro. E no meio do sofrimento, da dor, seja física e espiritual, a tristeza do abandono dói muito. Mesmo quando sabemos ser amados por Deus, é quase impossível não sentir essa sensação de estarmos largados no mundo no momento de uma crise profunda. Talvez faça parte do crescimento ter que passar por todo este sentimento de abandono. Sentir-se totalmente só talvez seja necessário para crescer e tomar as decisões, superar o momento mais crítico da dor em meio à sensação da solidão e vencer este momento e depois de superar, voltar à face do Pai com o mesmo amor de antes e entregando a Ele a vida, se sentindo amado e ainda assim voltar ao coração de Deus no amor. A noite escura da dor e do sofrimento talvez seja necessária, pois o próprio Jesus passou. Essa noite nós podemos viver na solidão, sozinhos, lançados na morte, ou nós podemos viver esta noite abandonados no Pai, em oração, em vigílias, prostrados diante do Pai, vivendo a prova com o Pai, com Jesus, como Jesus o fez.
Nesta noite, Jesus enfrenta o seu destino, o seu caminho, a sua cruz. Ele não olha para trás. Ele vê diante de si o seu sofrimento extremo. Enquanto isso, seus discípulos dormem, fogem, não querem enfrentar a dor que viria, porque a carne deles ainda é fraca. Jesus se mantém em oração, porque o Espírito está pronto. Mas Jesus sente em sua carne toda a dor, sente em sua humanidade toda a opressão, porque Jesus é verdadeiramente homem. Jesus sente o que nós sentimos. Jesus então ora ao Pai para que o Espírito fortaleça, para que o Espírito dê força para levar até o fim a sua missão. Irmãos, a vontade do Pai, na verdade, não era a morte de Jesus na cruz. O Pai não mandou Jesus para morrer na cruz. O Pai mandou Jesus para anunciar a sua palavra, que era o amor. Mas a maldade dos homens que não aceitaram a palavra de amor de Jesus, o levaram para a cruz. O crucificaram. Então, num momento extremo de dor e sofrimento, Jesus é o Pai. Jesus tem o Pai que o sustenta, dando forças para que ele carregue a sua cruz. Embora a cruz não fosse a vontade do Pai, porque foi a vontade dos homens para matar Jesus, Jesus, para salvar os homens, aceita até o fim a sua cruz. Por isso Jesus reza para aceitar também esta vontade. E nós, no momento de cruz da nossa vida, nós devemos orar para aceitar o sofrimento que vem. Aqui vemos a hora definitiva da salvação, que é a passagem da vontade de Jesus para a vontade do Pai. A passagem do homem Jesus que se entrega nas mãos dos homens. Jesus então diz aos seus discípulos: permanecei e rezai comigo, permanecei na minha paixão. Jesus diz isto porque o homem, diante do sofrimento, não quer permanecer na paixão, quer fugir. E Jesus então reza a noite inteira para permanecer, para vencer a sua prova, para ter forças. Jesus está no colo do Pai, está em oração. Como em um momento decisivo, abandonando, mesmo sem sentir o Pai, Jesus na sua humanidade se abandona. Está igual a nós, entregue. E nesta humanidade entregue, Ele nos revela o rosto de Deus, que é Pai. Jesus, nesta prova extrema, sente a angústia, a tristeza. E é interessante porque a palavra angústia, na língua grega, ela quer dizer que Jesus está nauseado da vida, não aguenta mais, está a ponto de explodir. Quantas vezes nós nos sentimos assim, nauseados pela vida, a ponto de explodir, jogar tudo para o alto, enjoados de tudo. E Jesus, neste momento extremo de sofrimento, sendo ele um jovem de apenas 33 anos, que se vê com uma morte violenta pela frente, de grande sofrimento, nauseado com tudo, enjoado, se sentindo abandonado, sem ninguém, sem o Pai, sem os seus discípulos, sem os seus apóstolos, com 3 que também viram a transfiguração, Pedro, Tiago e João, mas que dormiam, e agora o vê desfigurado, nauseado. Neste momento de dor e de angústia, ele se abandona, se prostra diante do Pai, entregando tudo o que tem, todas as suas forças, todas as suas náuseas, todo o seu enjoo, para depois entregar o seu corpo na cruz. Jesus se entrega no horto integralmente. Dá tudo. Dá tudo ao Pai para poder se entregar fisicamente na cruz. É como em uma união de um homem e de uma mulher que um dá tudo para o outro, sem reservas. Jesus chama a dar tudo para Ele, sem reservas, no amor. Jesus que ama o homem a tal ponto de abandonar-se totalmente nas mãos do Pai. E sente ali no seu abandono o mal absoluto sobre si, o pecado absoluto sobre si,
porque o maior mal, o maior pecado não poderia passar e recair de outra forma sobre outra pessoa. Caiu tudo sobre ele. Jesus carrega todas as nossas dores, todos os nossos sofrimentos, toda a nossa angústia, toda a nossa tristeza. Ele que passou por tudo o que nós passamos. Ele que se faz solidário conosco. Ele vê a nossa dor. Ele não cutuca o nosso sofrimento. Ele não quer nos condenar. Ele sofre conosco. Não nos julga na nossa dor. Ele nos ensina que nós, diante dos irmãos que sofrem, não podemos condenar. Não podemos impedir o direito daquela pessoa de sofrer. Porque Ele mesmo sofreu e foi solidário conosco. Por isso Ele é Deus, por isso Ele é o Deus conosco, Ele é amor. Como seria bom se todos nós, inclusive os homens da igreja, aprendessem com Jesus a ser solidários com os que sofrem. Jesus, então, no seu sofrimento extremo, entra nas nossas dores e nas nossas noites escuras, onde dizemos naquele momento que Deus nos abandonou. Ali Jesus entra para nos mostrar que Ele está conosco, porque Ele também sofreu, que Ele não nos abandonou. Ele que viveu tudo isto, todo esse sofrimento. Jesus então vem para nos dizer que Deus está conosco e nos ensina a fazer a experiência do Pai e permanecer em vigília, em oração. Morrer para muitos é até um alívio. Muitos querem até o suicídio para dar fim à sua vida. Mas o próprio Jesus não se suicidou diante da sua dor extrema, diante da sua angústia extrema. Ele que estava nauseado pela vida. Ele permanece em oração até o fim, mostrando que é este o caminho. Entregarmos a nossa vida nas mãos do Pai e não tirarmos a nossa vida por causa do desespero da dor e do sofrimento. No desespero da dor, devemos sim nos entregar, nos prostrar diante do Pai, abandonar tudo a Ele, dar a Ele o nosso desespero e não nos entregar no desespero. Jesus nos chama a viver a nossa angústia no Pai, a viver a nossa angústia nele, permanecendo nele, prostrando a nossa dor com a face por terra, prostrando a nossa dor no Pai. Podemos sim pedir que o Pai afaste de nós este cálice. Nós temos esse direito. Mas se tu não queres, Pai, que seja feita a tua vontade. Essa deve ser a nossa oração. Jesus mesmo fez assim. Jesus mesmo, nauseado pela vida, queria que Deus afastasse o cálice dele, mas deixou ao Pai a possibilidade de Ele mesmo beber o cálice até o fim, de viver tudo o que tinha para viver e sofrer sem fugir. Assim, Pai, se não tem outra possibilidade, eu bebo este cálice. Era o que queria dizer Jesus. Irmãos, Jesus nos ensina que nós podemos vencer a nossa vontade, o nosso medo, a nossa angústia, também nos tornando filhos, reconhecendo que existe um Pai que está conosco, que nos ama. É a luta entre a nossa vontade e a vontade do Pai. Há em nós um pecado de essência, que faz com que nós achemos que Deus quer o nosso sofrimento. Deus não quer o nosso sofrimento, porque Deus nos ama. São os homens que colocam sobre nós sofrimentos, cargos pesados, muitas vezes que eles próprios não carregam, muitas vezes que até a própria vida nos coloca. Mas Deus não quer esse sofrimento. Ele quer apenas que nós aceitemos o sofrimento que vem. Sofrimento que também vem a causa, muitas vezes, do nosso pecado. Que nós soframos tudo com Ele. Até os sofrimentos fazem parte da nossa própria existência, da nossa própria vida. Sofrimento que vem até pelas leis naturais. Jesus, que estava no sofrimento absoluto, se abandona. E ali Ele conhece o amor do Pai.
Este é o caminho para nós também nos conhecer. O caminho do abandono, o caminho do amor do Pai. Nós podemos querer que o cálice se afaste, nós podemos pedir, Senhor, afasta de mim este cálice. Mas nós devemos rezar, Senhor, me dê forças, se este eu deva beber, para que eu beba e para que este cálice me traga a vida. Nós devemos então, irmãos, estar com o olhar aberto da oração, para não dormir, porque quando dormimos, nós caímos na morte, na escuridão, e nós não permanecemos com Deus, com Ele. E é por isso que Jesus, tomando esta decisão de tomar este cálice, no momento presente, de consumar o mal, o pecado em si, Ele o faz para que nós tenhamos a vida. E nós devemos querer assumir esta vida nova de Deus em nós. Ele então assume a nossa angústia, a nossa tristeza. E quando Ele volta aos discípulos, Ele diz, agora levantai-vos, vamos, porque agora chegou a minha hora. Porque Jesus assumiu em si todas as nossas dores, todos os nossos sofrimentos. É por isso que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É por isso que Ele é capaz de nos curar e de nos dar a vida nova, curar a nossa alma e nos salvar. Nós devemos apenas caminhar com Ele, tomar sobre nós o seu jugo que é leve, que é suave, receber dele o perdão. Jesus nos salva, nos ama, Ele está conosco, Ele entra na nossa noite, entra com o seu abandono e nos quer fortes. E por fim Ele diz, agora levantai-vos, repousai, porque eu já assumi a vossa dor, já assumi a vossa vida, eu já assumi o vosso desespero. Agora, repousai em mim. Jesus quer nos dizer, levantemo-nos agora, irmãos, para uma vida nova. Levantemo-nos para caminhar para uma vida nova, uma vida na luz de Jesus. E agora entreguemo-nos nas mãos do Senhor. Se for necessário, bebamos o cálice, mas bebamos prostrados diante do Pai. E oremos, Senhor Jesus, neste momento, queremos nos apresentar dormindo no horto. Tu estás sofrendo, vendo o nosso pecado, a nossa morte iminente no Espírito. E nós estamos dormindo, presos ao nosso comodismo, ao pecado. Não queremos orar, vigiar, não queremos fazer sacrifícios, não queremos renovar a nossa vida e as nossas ações. Nos sentimos nauseados até a causa do pecado que vivemos. Vem em nosso auxílio. Senhor Jesus, manda sobre nós o Teu Espírito Santo. Senhor Jesus, diante da dor e do sofrimento da vida, queremos também nos afastar do Teu cálice. Não queremos aceitar o sofrimento neste momento. Senhor Jesus, capacita a nossa vontade para aceitar tudo o que vier e não nos rebelarmos contra Ti. Senhor Jesus, queríamos pedir que diante da nossa dor extrema, em todos os momentos em que sentimos o sofrimento tão forte, a tal ponto de queremos amenizar e pensamos até em tirar a nossa própria vida para não sofrer mais. Senhor, te suplicamos, coloca as Tuas mãos chagadas e feridas sobre nós, para que mesmo cansados da vida, mesmo sem forças, mesmo nauseados, angustiados, enjoados, sem vontade, sem motivo para viver, nós não tiremos a nossa vida, tomando remédios ou jogando o carro na ribanceira, abaixo, na autoestrada, querendo nos matar para aliviar o sofrimento. Senhor Jesus, cubra-nos com o Teu manto, tira da nossa mente todo pensamento de morte e de suicídio. E não deixe o desespero tomar conta de nós. Pelo contrário, ajuda-nos naquele momento, nesses momentos, a beber o cálice do sofrimento que se torna amargo e difícil e o transforma em vida e amor, curando o nosso coração e nos sustentando no amor,
mesmo tocando todos aqueles que agora estão, Senhor Jesus, no leito de dor, na cama, sofrendo no seu corpo a dor da paixão. Te entrego agora a cada irmão, Senhor Jesus, que está no leito da cama, sofrendo a dor, pedindo a morte. Que o Senhor alivie esse sofrimento, que o Senhor toque as tuas mãos chagadas e ferida, tocando este corpo, aliviando esta dor e, se possível, curando. Te pedimos, Senhor Jesus, o Senhor que sentiu abandono, traga paz. O Senhor que sentiu o abandono da cruz, cura o nosso abandono. Também nós nos sentimos abandonados na vida pelas pessoas que amamos e que perdemos. Vem, Senhor Jesus, com tuas santas chagas, curar o nosso coração. Pega, Senhor, nos pega no teu colo com o teu amor. E, por favor, nos envia alguém para nos amar, para cuidar de nós, para ser o teu amor em nossas vidas, nos compreendendo e nos amando. Pois precisamos ser amados. Tem compaixão de nós, Senhor Jesus. Obrigado pelo teu amor, pela tua misericórdia que nos salva, por não nos abandonar, por nos amar. Irmãos, eu vos convido nesse momento a orar com amor e confiança, oração que o próprio Senhor Jesus nos ensinou, pedindo a cura do nosso coração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, e por intercessão de Nossa Senhora de Fátima, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, permaneçam na paz. Que o Senhor vos abençoe. Tchau, tchau. Vos quero bem.